dedicado bastante com estudos. Depois de anos, esse semestre, se Deus permitindo, estarei terminando o meu curso. Eu comecei há tanto tempo, mas com ministério e tudo mais, está na reta final. Mas queria também compartilhar para os irmãos, ao mesmo tempo pedir oração. Nós, como família, estamos vivendo um tempo de grandes mudanças, transição. Estamos com um pé na estrada. Agora, no final do ano, estou entregando o pastorado da Igreja do Planalto e é bom dizer para os irmãos que eu faço isso com o coração partido, sentindo muito, porque essa igreja é extremamente amada e são 20 anos de ministério junto à Igreja do Planalto. Há pouco tempo não tinha isso no horizonte meu, mas eu acho que tinha no de Deus, então não temos o que fazer. A igreja não está pedindo para eu sair, não estou sendo expulso, não tem nenhum motivo que me causa ter que correr, estou saindo pela porta da frente, tranquilamente, mas é projeto de missões que os irmãos conhecem. Deus tem colocado no nosso coração o ministério de cuidar dos missionários. A Missão Maranata hoje tem mais de 40 missionários espalhados em 12 países, alguns outros para outros locais. E alguns desses missionários, temos dentro de alguns dias um casal tendo que voltar ao Brasil para uns meses sem prazo de retorno ao campo, por causa da solidão, do isolamento e de terem ficado só tanto tempo sem ser pastoreados. Então, os missionários precisam de pastores. Eu vou tentar suprir essa lacuna, pastoreando-os à medida que eu puder, visitando mais ainda os campos, promovendo missões e tentando mobilizar outros obreiros para a grande seara do Senhor. Eu já sou um missionário aceito pela Missão Maranata, então a partir de janeiro, realmente eu devo viver como um missionário. O plano é mudar para o norte do Brasil, para Boa Vista, Roraima, bem pertinho aqui. A razão de ir para lá é só porque a nossa filha já está lá, a linha de lá, a mãe, a família, e nós já vivemos tantos anos longe da família dela que ela está cobrando. Vamos aproveitar e passar um pouco de tempo perto da minha família. Então, para compensar esses anos de distância e por outros motivos, nós devemos mudar para Boa Vista, Roraima. Vocês estão convidados a conhecer também, quando quiserem. Então, por favor, orem por nós, orem pelo processo de levantamento de sustento. Como qualquer outro missionário, eu vou precisar levantar o sustento para a manutenção da família, mas o Senhor é quem chama e Ele é quem sustenta. Confiamos nele, não temos nenhuma dúvida de que o Senhor há de cumprir todos os seus propósitos na nossa vida. Mas, por favor, coloquem na lista, se você ora por missionários, coloque mais um na sua lista, tá certo? Crescente a nossa família e esse ministério especial que o Senhor está nos dando. Muito bem, nosso tema é esse que está exposto: quando o desespero bate a porta, a batalha contra o pecado da desesperança. É o capítulo 6 do livro, a irmã Mazé já mencionou. Talvez devo esclarecer logo que o subtítulo diz que a desesperança é pecado. Pode parecer exagerado, mas espero que até o final os irmãos compreendam por que eu dei esse título: a batalha contra o pecado da desesperança. Existe um provérbio popular que diz que a esperança é a última que morre. É um provérbio otimista e pessimista ao mesmo tempo, porque diz que a esperança vai durar, mas diz que ela pode morrer. E, de fato, pode mesmo. E essa é uma das piores coisas que pode acontecer para alguém: perder a esperança, ficar numa situação em que não vê saída. Tá? Perder a esperança é perder a motivação da vida. Hoje nós temos visto esse problema do desespero batendo a porta não só das pessoas do mundo, mas das pessoas que estão dentro da igreja. Vocês devem notar como ultimamente um fato curioso, estranho em toda a história da igreja, mas que está sendo frequente em nossos dias, é suicídio de crentes, não somente de crentes, mas de pastores, pessoas que estão na liderança de igrejas, tirando a sua vida. Nunca se ouviu falar disso
casos muito esporádicos, mesmo no meio geral da comunidade, muito menos de líderes e pastores tirando a sua vida. Pode ter certeza que quando isso acontece para a liderança é porque os liderados há muito tempo já estão andando por esse triste caminho. Desespero, angústia, tristeza profunda, tempestades terríveis, todos nós passamos, e através da história o povo de Deus tem passado. Grandes homens de Deus foram reconhecidos por lutarem com dores emocionais tremendas. Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, ele passava dias acamado. Há um livro escrito, A Depressão de Charles Spurgeon. Ele sofreu muito na sua alma. Martinho Lutero, grande teólogo reformador, passava dias acamado, no quarto fechado, tinha que dar um grito assim para ele acordar. Sofreu terrivelmente, e outros grandes homens de Deus, nenhum deles tirou a sua vida por causa disso, embora estivessem sofrendo de verdade. A dor é real, o desespero que chega e que bate a porta não é uma ficção, ele chega, mas ser consumido pelo desespero é que nenhum deles foi, e que nós não precisamos ser. Salmo 19, um versículo que eu gosto de usar sempre que começo qualquer sessão de aconselhamento. Todo esse salmo é extremamente importante, mas a partir do verso 7, hoje mesmo estava aconselhando uma irmã de Brasília, né, via internet, estava explicando para ela algumas verdades preciosas desse salmo. Salmo de Davi é um salmo que fala da revelação de Deus, os versos de 1 a 6 fala da revelação geral de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, qual como um herói que sai dos seus, o noivo que sai dos seus aposentos, percorre o seu caminho como um herói. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Isso é a revelação geral de Deus, versos 1 a 6, fantástica, incrível, onde você olha o céu, olha o mar, olha as plantas, olha a beleza do seu próprio corpo, todas as coisas que o Senhor fez, grandes e pequenas, revelam a glória do Criador. O problema é que o homem, na sua condição caída, ele não consegue interpretar o que ele vê. Ele olha, mas não enxerga. Ele não tira as conclusões certas da beleza da criação. Ele não vê o Criador na obra criada. Mas a revelação é fantástica. Agora, por mais incrível que seja a revelação geral, Davi segue no versículo 7 dizendo: vocês estão impressionados com a revelação incrível da natureza, pois existe uma revelação ainda mais incrível. Essa é a revelação da lei do Senhor. Então, o verso 7, ele começa dizendo: a lei do Senhor é o quê? Perfeita. E o que é que ela faz? Restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, é completa. Você não precisa adicionar e nem precisa tirar. Ela é exatamente o que ela deve ser. Se é perfeito, não pode melhorar porque é perfeito. Também não pode piorar porque é perfeito. O que é perfeito não melhora nem piora. É isso. Deus é assim. A lei do Senhor é perfeita. O que é que ela faz? Restaura a alma. Literalmente, a expressão no texto original diz: ela traz de volta a alma. Quando você está no desespero, quase perdendo a sua alma, a lei do Senhor é capaz de trazer de volta a alma, ressuscitar aquela alma que está às portas da morte. Okay? Então, Salmo 19 nos mostra bem claramente o poder das Escrituras. Aconselhamento bíblico é exatamente isso, é extrair da Escritura a suficiente palavra de Deus, resposta para todos os dilemas da alma humana. A Bíblia é suficiente, nós não precisamos acrescentar nada, nem retirar, nem misturar, com sabedoria, entre aspas, humana, com pesquisas humanas, com reflexões humanas. A Bíblia é o mais perfeito manual de psicologia que existe.
Se psicologia é a ciência da alma, ninguém conhece a alma como o Criador da alma. E ninguém pode sondar a alma mais do que esse livro inspirado por Deus, que é dito dele que é mais afiado do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir o quê? Alma e espírito, tá? Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meus irmãos, de cara, se você esquecer qualquer coisa que eu disse aqui, leve pelo menos isso. O remédio para o desespero é a lei do Senhor. O remédio para o desespero é a lei do Senhor. Conheça a Escritura, leia a Escritura, memorize a Escritura. Memorize a Escritura. Não sei o que é que você faz quando o sono não vem, ou o que é que você faz até adormecer. Eu vou até arriscar. Eu tenho a impressão que a maioria pega o celular e fica vendo WhatsApp, Facebook, Instagram e todas essas coisas. Troque. Use esses momentos finais para memorizar a Escritura. Durma nos braços do Senhor, orando e repetindo a Escritura. Não tem insônia que resista, não tem contraindicação. Pode tomar quantas vezes quiser esse remédio e você terá um sono tranquilo. A sua alma dorme em paz quando você descansa meditando na Escritura. Ok? Mas vamos lá. Deixe-me passar então sobre o conteúdo que eu quero trazer para os irmãos. Sem esperança é impossível viver. Opa, secretário aqui, obrigado. Sem esperança é impossível viver, especialmente quando a vida se torna difícil. E não preciso dizer para vocês que a vida vai se tornar difícil. Se tem jovens aqui que não conseguem entender isso, nunca viram, lamento informar, pode se preparar. Vai se tornar difícil, e em alguns momentos muito difícil. Não é só difícil, muito difícil. O Senhor disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Não adianta criar uma expectativa diferente. Não adianta querer fugir da realidade. Esse mundo caído em que nós vivemos, ele está defeituoso. Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia que ele diz, vivemos em um mundo partido, mundo de homens partidos. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, pode ter certeza que a vida vai ficar difícil em algum momento. Salomão diz em Provérbios 13:12, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Faz mesmo, porque a esperança é a última que morre. Quando ela morre, o coração fica doente. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Exatamente o oposto daquela pessoa que perdeu a esperança. O desespero, literalmente, é a falta da esperança. E quando a esperança se adia, você não vê saída, não é como se diz no linguajar popular, quando você não vê luz no fim do túnel, o coração adoece e você pode ficar dominado, como a Bíblia diz, por excessiva tristeza. Então, precisamos de esperança, sim, não dá para viver sem esperança. Mas o que é esperança? Pode passar, Marciano. Deixe-me definir, no capítulo do livro, eu trago um tópico sobre as 2 esperanças. As 2 esperanças. Se vamos realmente nos valer da esperança que não se adia, pode passar mais um que tem aí. Eu vou falar de Abraão, eu pedi uma foto 3x4 de Abraão, coloquei aí. Se vamos realmente nos valer da esperança que não se adia, devemos estar certos do significado de tal esperança. O que é a esperança que não se adia? Irmãos, toda esperança nesse mundo pode se adiar. Não adianta você criar expectativa em coisas, em pessoas, em circunstâncias, e fazer daquilo a rocha em que os seus pés estão firmados. Porque ninguém nesse mundo é forte o suficiente para dar estabilidade à sua vida. Ninguém nesse mundo. Há muitas pessoas frustradas no casamento. Há muitos casamentos se acabando. Alguns que já se acabaram, já morreram, falta só sepultar. Outros que já houve o funeral. E outros que vivem um dilema constante. Uma das razões principais é
Porque os cônjuges estão frustrados. Eles criaram uma expectativa e eles apostaram a vida nessa expectativa. Eles chegaram a colocar a vida totalmente nas mãos de outra pessoa e, de repente, a pessoa não conseguiu corresponder à expectativa dele. Irmãos, ninguém consegue corresponder. Ninguém consegue. Só Cristo corresponde a todas as nossas expectativas. Você tem que ter essa sensatez, sabedoria, essa reserva. E estar pronto para decepções. A vida é muito pesada para você entregar nas mãos de uma pessoa que não seja Deus. Se fizer isso e colocar nessa pessoa a esperança, pode escrever, você vai se desapontar. E muitos colocam tanta expectativa em outra pessoa que quando a expectativa não se cumpre, a vida se acaba. A vida se acaba. Certa vez, aconselhei um homem que era conhecido, o casamento dele estava se acabando. Era uma situação muito triste, porque ele tinha um casamento fantástico, admirável. Todos os casais ficavam olhando aquele casal e querendo ter um casamento daquele jeito. Era simplesmente incrível. Eu lembro uma vez conversando com ele, anos atrás, e ele me dizendo exatamente isso. Tem certas coisas que ficam na mente da gente, você grava o local, a hora, se o vento que estava passando era forte ou fraco, se tinha uma folha balançando, eu lembro essa cena com todos os detalhes. Tem coisas que gravo. E ele me dizendo, pastor, eu acho que eu nem sou crente. Eu digo, ei, mas rapaz, isso é coisa que você me diga uma hora dessa, depois do culto. Não, é porque a Bíblia diz que o crente tem provação, a provação faz parte. Eu não tenho provação. Tudo que você imaginar na minha vida é tranquilo. Se pensar, por exemplo, no meu casamento, ninguém tem um casamento melhor do que o meu. Eu acho que eu nem sou crente, porque eu não tenho provação, não. Eu fiquei pensando, o que vai ser desse irmão quando a provação chegar? Chegou. E chegou com muita força. O casamento, que era a base da vida dele, se acabou. História terrível, triste, dolorosa. E a penúltima vez que consegui falar com ele, quando já estava no final mesmo do relacionamento, ele estava completamente arrasado, sem chão, chegava a falar em suicídio. E a minha pergunta para ele foi, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? E mostrei para ele o Salmo 18, alguns versos iniciais no Salmo 18. Você pode mostrar quando encontrar alguém, um crente em desespero. Salmo 18, verso 1 diz assim, aqui é Davi falando, diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. Ao ler esses versículos, procure responder quem é Deus para Davi. Quem é Deus para Davi? Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. É muita coisa, né? O que Deus significava para Davi era muito. Se Deus é isso para você, mesmo um casamento que se acabe, que não é coisa fácil, não destrói a sua vida. Não destrói. Porque a sua vida tem a referência nesse Deus. A sua vida tem referência nesse Deus, que é a sua força, que é a sua rocha, que é a sua cidadela, o seu libertador, o seu rochedo, o seu refúgio, escudo, força da salvação e baluarte. Precisa mais alguma coisa? Estou dizendo que não temos tristeza e dores. Eu estou dizendo é que nós não seremos definidos pela tristeza e o desespero, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o nosso baluarte nos tempos bons e nos tempos difíceis. Ele é a força da nossa salvação quando estamos sorrindo ou quando estamos chorando. Ele é o mesmo. As pessoas mudam, e mudam muito. Escrevam isso. As pessoas mudam. As circunstâncias mudam. A saúde muda. Tudo passa e passa rapidamente. Deus é o mesmo. Perguntei para aquele irmão sobre isso, porque devido ao problema com a esposa, ele estava acabado. A vida estava acabada.
Eu estava querendo que ele percebesse que ele tinha colocado a expectativa na esposa que deveria ter sido posta em Deus. Ela não podia ser a rocha dele, não podia ser o baluarte dele. Ela não podia ser o refúgio. Ela não podia ser a libertação dele. Só Deus deve ocupar esse lugar. Mas como ele fez da esposa tudo isso, quando a esposa saiu, ficou sem chão nos pés. E a pergunta é, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Tem uma história interessante de Lutero. Falei para vocês que Lutero lutou com terríveis depressões. De ficar mesmo dias. Eu acho que havia lutas espirituais também. Certamente havia uma batalha infernal ao redor da vida daquele homem, da mente, por tudo o que ele fez. Todas as lutas, todos os riscos. Era uma pessoa que o inferno inteiro olhava para ele. Mas ele tinha crises tremendas de tristeza, de depressão. E conta-se que certa vez a esposa entrou, ele estava numa dessas fases de muita tristeza, deitado num quarto fechado, sem levantar para nada, sem querer comer. E ela entrou toda vestida de preto, como quem vai para um enterro. E ele perguntou, quem morreu? E ela disse, Deus morreu. Naturalmente, Lutero não ia admitir isso, né? Ele levantou imediatamente e disse, você é louca, Deus não morre. Ela disse, é verdade, mas você está vivendo como se ele tivesse morrido. Grande lição de teologia da esposa para um grande teólogo que havia esquecido, né? Você está vivendo como se Deus tivesse morrido. Quem se entrega ao desespero está vivendo como se Deus tivesse morrido. Onde está a nossa esperança? Duas esperanças. Pode passar, Marciano? Veja, Romanos 4, 18. Romanos 4, 18 está escrito lá, mas pode abrir na Bíblia que talvez você vai ver melhor. Diz, Abraão esperando contra a esperança. Essa esperança é diferente, né? Abraão está esperando contra a esperança. É o que eu digo, são duas esperanças aqui. Ele tem uma esperança, mas ele espera contra ela. É como se ele esperasse nessa expectativa e ao mesmo tempo não esperasse, porque dentro das circunstâncias não há meios de nutrir expectativa. Aqui Paulo está falando exatamente da promessa do filho, como diz aí. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Quando Abraão recebeu primeiramente essa promessa, ele tinha 75 anos. Qual era a idade de Sara nessa época? Abraão tinha 75 anos, Sara tinha quantos? Claro, era 10 anos mais nova, não é não? É 10 anos mais nova. Ela não teve um filho com 90 e Abraão com 100? Quando ela teve o filho, era 10 anos ainda a diferença, não mudou não, continuou sendo 10 anos. Eu sei que eu peguei vocês. Enfim, Sara tinha 65, Abraão 75. 25 anos depois, quando o texto diz a Sara já haviam cessado os costumes de mulheres, quer dizer o que é isso? Ela não tinha mais condições físicas para ter filho. Não tinha mais condições físicas. E Abraão continua esperando, porque na mente dele se o Deus disse, ele vai fazer. Abraão, e você tem muita certeza que isso vai dar certo? Olha, eu estou esperando contra a expectativa. A expectativa normal é que não dá, mas eu continuo esperando. Isso é a esperança sobrenatural. Tá? É a esperança que vai muito além da expectativa comum, humana, muito além do otimismo.
Esperança para o mundo é mais aquela ideia de pensamento positivo. É bom que as pessoas pensem o melhor, aquela coisa, está difícil, não, mas vai dar certo. Nada continua ruim para sempre. De vez em quando você vê num carro, né, não pode, vai dar certo, vai dar certo. Toda a vida eu acho graça, e o povo da igreja já sabe que eu zombo dessa frase. Porque sempre que eu vejo a frase, vai dar certo, eu fico pensando, e se não der? E se não der? Às vezes não dá, né? Às vezes não dá. E aí, o que é que fica com esse otimismo? Que vamos lá, vamos conquistar, e você não conquista nada. Desespero. Resulta em desespero, porque nem sempre dá certo. Agora, se nós estivermos confiando no Senhor, sempre vai dar certo. Como Deus quer que dê. E o que Deus quer é sempre o melhor. Em todos os sentidos. Ontem um irmão estava fazendo negócio com o irmão e disse, pastor, a vontade de Deus é mais barata. Eu digo, é mesmo, sempre é. A vontade de Deus até economicamente é melhor. No fim, ela fica mais barata, porque não tem desperdício, né? Se estivermos dependendo do Senhor, vai dar certo. Pode não dar certo o meu programa. Pode não dar certo as coisas seguirem como eu achava que devia seguir. Posso não chegar onde eu esperava chegar, mas eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Vai dar certo dessa forma. É isso que aconteceu com Abraão. Esperança sobrenatural. A esperança do crente não é só o otimismo, aquela coisa de pensamento positivo e tal, de coaching, vamos lá, pessoal. Nada disso. A esperança do crente é a pessoa e o caráter de Deus, é nele. É uma pessoa, a esperança não é uma ideia, é uma pessoa. A pessoa de Deus. Se você conhece a Deus, a sua esperança é viva. Sempre viva. Então, observe isso. Página 56, 57, tem essa citação. Desde o seu início até o fim, a Bíblia é um livro de esperança por excelência. Mas a perspectiva bíblica da esperança é bem diferente da perspectiva do mundo. Pena que muitos crentes têm uma perspectiva de esperança também, como as pessoas do mundo têm. Ao invés de ter a expectativa bíblica, tem a expectativa mundana. E aí ficam desapontados, ficam chateados, às vezes amargurados com Deus, já viram isso? Mas Deus disse isso, Deus disse aquilo, Deus prometeu a minha herança e eu ia conquistar, disseram que... A pergunta foi que Deus disse isso. Aonde foi que Deus disse isso? É triste, hoje, essa falsa pregação do evangelho da prosperidade, que não é evangelho coisa nenhuma, porque não é a pregação da Escritura, ilude as pessoas, cria falsas expectativas, e depois as expectativas não se cumprem, a pessoa fica revoltada contra Deus, porque diz, Deus me prometeu isso e não cumpriu. Onde foi que Deus lhe prometeu isso? Aonde foi que Deus lhe prometeu? Isso é terrível. É terrível. Porque você se sente abandonado por Deus. Deus não foi fiel. Como é que Deus não foi fiel? Mas Deus disse, mostra capítulo e versículo. Aí, se você mostrar, eu sei que Deus disse. Não, mas fulano de tal não é Deus. Mostre na Bíblia. Deus falou, se Deus falou, está aqui. Tem capítulo e versículo. Se não tem, irmão, vamos dar um desconto. Você está concluindo, mas dizer que Deus disse sim, você está, como diz no provérbio nordestino, está esticando a baladeira. Porque para Deus dizer, você devia abrir a Bíblia e dizer, está aqui. Ah, assim diz o Senhor. Aí, se está aqui, Deus disse. Se não está aqui, desconfie. Esse ano eu li um livro muito triste, uma história muito triste. Era para ser um pouco mais alegre. Mas é a história da Mariana, uma jovem filha de um missionário da APEC, lá de Goiânia. Nós acompanhamos como igreja, porque ela pegou um câncer violentíssimo, coluna, que deu metástase muito cedo. Alguns de vocês aqui conhecem a Ana Virgínia, que era uma irmã nossa, que já está com o Senhor, graças a Deus, né, está com o Senhor, e nós estamos ainda aqui nesse sofrimento. Tenho inveja dela. A Virgínia lutava com o câncer também, e por conta disso, a Virgínia, junto com os irmãos da igreja, prepararam o jantar, levantaram muito recurso, nós conseguimos mobilizar muita gente para mandar ajuda para a Mariana, para fazer os exames muito caros, nos Estados Unidos, coisas assim, enfim. Mas o fato é que a Mariana não resistiu, o Senhor levou. E a mãe registrou
todo o processo. Tudo que todo dia, cada exame, a mãe ia fazendo um diário. E saiu um livro grosso. Mariana conta os dias. Interessante. Mas tem uma parte muito triste no livro, que é mais triste do que a doença da Mariana e tudo que ela passou. É uma parte em que ela escreveu no diário, a mãe transcreveu, ela dizendo assim: Senhor, por que o Senhor disse que ia me curar e não me curou? Por que o Senhor mandou aquele homem, trazendo aqui a palavra profética, dizendo que eu ia ficar... Imagina a dor dessa menina, além da doença, do sofrimento, agora desapontada, porque, segundo ela entende, Deus disse que ia curar e não curou. O problema é que Deus não disse. Um falso profeta entrou no quarto e disse: Deus me mandou aqui para dizer que você vai se levantar dessa cama, você vai ser missionária nos confins da terra. Tal. Mentira. Falso profeta, devia ser apedrejado pelo Antigo Testamento. Fala em nome de Deus, o que Deus não mandou, devia ser honesto, dizer, eu gostaria, eu sinto, tal. Mas Deus disse, aí a pessoa está fragilizada, escuta como a voz de Deus, não acontece e olha a dor que isso causa. Esperança no Senhor, naquilo que o Senhor dá, nas promessas dele na Escritura, não naquilo que disseram que ele está prometendo. No Antigo Testamento, esperança está associada a duas ideias principais: esperar, ter expectativa, e confiar. E aí eu tenho uma transcrição também desse capítulo. A mentalidade hebraica não suporta a concepção vaga e difusa de esperança. Na realidade, Deus é a própria personificação da esperança de Israel. Como eu disse, a esperança não é uma ideia, é uma pessoa. É uma pessoa. Assim como a verdade não é uma teoria, é uma pessoa. Eu sou o caminho e a verdade. É uma pessoa. A esperança, Deus é a personificação da esperança de Israel, tanto individual como coletivamente. Pode passar, tem uma foto aí do profeta Jeremias. Estou citando Jeremias 17:13, que diz: Ó Senhor, esperança de Israel. Olha só, é Deus, é a pessoa de Deus que é a esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. A fonte das águas vivas, né? Aquela fonte que jorra por toda a eternidade. Próximo slide eu tenho uma citação da página 59, que está escrito: o Antigo Testamento nos ensina que nossa esperança está na pessoa e no caráter de Deus. Na pessoa e no caráter de Deus. Quando o mundo procura encontrar forças numa coleção de desejos otimistas para um futuro melhor, nós nos apegamos ao Senhor e afirmamos confiadamente: e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. A pessoa de Deus, a esperança do crente é uma pessoa, é Deus, a pessoa de Deus. Nosso desespero está ligado ao pouco conhecimento de Deus. Conhecemos pouco, esperamos pouco. Falta aquela intimidade com o Senhor. No Novo Testamento, algumas coisas sobre o Novo Testamento. O termo grego é elpis, esse é o vocábulo grego para esperança. Daí vem o nome Elpídio, né? Já viram as pessoas que têm o nome de Elpídio? Literalmente é esperançoso, é uma pessoa que tem muita esperança. É um nome antigo, não vi mais nenhum menino hoje com esse nome de Elpídio, não, mas antigamente tinha mais, né? Vocês podem botar nos de vocês quando nascerem, Elpídio, né? Pode até chamar de pipi, não, fica feio. O termo grego elpis significa expectativa confiante. Expectativa confiante, não é expectativa que vai, não, expectativa que tem certeza. Ou antecipação. Antecipação, na verdade, a esperança bíblica é o seguinte: é esperança só por um fato, que está no futuro que Deus vai nos dar, não está aqui, é por isso que é esperança. Mas é uma viva e certa esperança, não é? É esperança e depende de fé porque ainda não está aqui, mas não é uma probabilidade. É uma certeza que a gente antecipa e já desfruta pela fé que temos no Senhor.
pela fé, o futuro nós trazemos para o presente. A vida eterna, por exemplo, não é uma coisa que nós vamos ter. Nós não seremos salvos. Nós não seremos salvos. Nós já somos salvos. Nós não vamos receber a vida eterna. A vida eterna já está em nós. Assim como o perdido, ele não vai ser perdido, ele já está condenado, João 3,36. A vida eterna é um tipo de vida diferente, que tem várias qualidades. Entre elas, tem a característica de ser sem fim. Só que nós pensamos em vida eterna só nesse aspecto, mas não é isso, é um tipo diferente de vida. Que além de ser sem fim, ela já opera em nós. É uma nova vida, que é chamada de vida eterna. Tá? Então, pela fé, aquilo que está no futuro prometido por Deus, a gente já vive, já saboreia, já sente o cheiro, já antecipa. A fé traz o futuro para o presente. Agora, fé é outro conceito. No livro, em algum ponto desse capítulo, eu falo sobre o problema de muita gente que tem fé na fé. Já viram isso? A pessoa tem fé, você vai, rapaz, eu creio que eu vou conseguir, mas por quê? Porque eu creio. Mas em base em que? Não sei, eu creio. E aí eu creio. Mas, quer dizer que é só a força da crença que faz as coisas acontecer. Infelizmente, tem muita gente que pensa assim, né? Não, se você tiver muita fé, vai dar certo. As pessoas que eu vi com mais fé na minha vida, fé que eu não tinha e não tinha a crença deles, eram aqueles penitentes em Juazeiro do Norte, subindo as escadas do Horto do Padre Cícero para adorar um ídolo, de joelhos, sangrando os joelhos, subindo cada degrau. Aquilo é fé. Só que é uma fé inútil. Mas é fé. O problema não é se você tem fé. O problema é qual é o objeto da sua fé. Em que está a sua fé? Porque se você tiver fé em um falso Deus, você vai se desapontar. Não porque não teve fé, porque teve fé na pessoa errada. Mas a fé é a mesma, a certeza da coisa que se espera, a convicção de fato, do que se não vê, não estou vendo, não, mas o Padre Cícero vai fazer isso por mim. O Padre Cícero vai interceder na hora da morte. Lembram da triste oração, ou reza, sei lá como é que chama, diz, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. É muito triste isso. Porque a pessoa está pedindo que Maria seja sua intermediária e rogue por ela na hora da morte. Maria não vai fazer isso. Ela não foi criada para isso. A pessoa tem fé? Tem. Mas essa fé não vai levar a nada. Aliás, na hora da morte, Maria não fez nada por Jesus. Jesus fez por ela. Entregou ela aos cuidados de João, lembra? Não era a mãe que estava cuidando do filho, era o filho que estava cuidando da mãe, que estava abandonada. Mas isso não faz parte aqui do... Depois vocês pensam sobre isso. Assim podemos dizer que, em termos bíblicos, esperança é uma expectativa ou crença no cumprimento das promessas de Deus. Esperança bíblica naquilo que Deus fará no futuro. Isso é esperança, segundo o conceito das Escrituras. Trago uma citação da página 60, onde eu coloquei: na visão cristã, esperança é a expectativa certa de um futuro favorável. Olha isso. Expectativa certa, não é uma probabilidade, é uma expectativa certa de um futuro favorável. Irmãos, se você é um crente, pode descansar na certeza de um futuro favorável. Pode descansar. Na hora mais crítica em que você precisa disso, a hora da morte, você terá isso. Crente em Cristo é uma pessoa que devia ser sempre cheia de esperança. Porque o maior pavor do mundo já foi vencido, a morte está vencida. Então, essa esperança certa de um futuro favorável, a história de um servo de Deus sempre tem um final feliz. Sempre tem um final feliz. Não tem perigo de não ter um lindo final. Um futuro que está sob o controle de Deus, que age em todas as coisas para o bem
daqueles que o amam. Romanos 8, 28 é outro versículo que quem estuda aconselhamento bíblico começa e termina por ele sempre, né? Lembram? Sabemos que todas as coisas... Eu não gosto dessa versão, não. Essa versão atualizada, nessa parte eu não gosto. Eu acho que a NVI fez muito melhor, porque lá diz assim, não diz, sabemos que todas as coisas cooperam. O texto diz, sabemos que Deus age em todas as coisas. Aí está certo, é isso mesmo. Não é que as coisas acontecem. Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste bem atenção nisso. Entenda bem esse versículo, porque há muita gente sem esperança, porque não entende Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para o bem. Aí você para e diz, mas eu estou doente. Que bem é esse? Estudei, feito desgraçado e não passei no Enem. Cadê os jovens do Enem, né? Coitado, né? Porque vai lembrar uma coisa dessa essa hora, né? Tem esperança, vai dar certo. Estudei tanto, mas não passei. Aquela prova, aquele concurso, eu estava certo. Não passei. Senhor, como é que Romanos 8, 28 funciona nesse momento? Estavam as coisas indo tudo certinho, de repente me vem um diagnóstico de uma doença incurável. Ou de alguém que eu amo que está assim. Ou um acidente que acontece, sei lá o quê. Vocês sabem que a vida pode virar de perna para o ar em um instante. E aí você diz, e como é que Deus age em todas as coisas para o meu bem? Não estou vendo bem nenhum nessa situação. O problema é que você não está entendendo o que é o bem. Deus age sempre para o nosso bem, mas o bem é Ele que define, não somos nós. Aliás, está definido no próximo versículo, porque ele diz, porquanto... Abra a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Romanos 8, para não dizer que eu estou inventando nada. O pastor falou um monte de coisa aí, mas foi tudo invenção, estou mostrando na Escritura. Romanos 8. Faz muitos anos que eu ouvi professor explicando esse texto, nunca mais esqueci, porque é uma verdade tão libertadora e incrível e faz justiça ao versículo. Romanos 8, 28, né, na minha versão diz, sabemos que todas as coisas, mas Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de Deus. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Foram chamados segundo o seu propósito. Senhor, qual é o propósito? Que o meu filho seja visto em vocês. Que a imagem do filho transpareça em vocês. Essa é a sua glória, parecerem com o meu filho. Eu vou agir em todas as coisas para que a imagem do meu filho seja vista em vocês. Tudo o que Deus fizer ou permitir, que contribui para que o mundo veja Cristo em nós, esse é um grande bem, mesmo que seja a morte. Aliás, a morte para nós, esse é que é bem mesmo, né? Não interessa o que seja. Qualquer coisa que faz a imagem de Cristo resplandecer na nossa vida, qualquer que seja a situação, esse é o bem que Deus tem para nós, esse é o maior bem do Senhor. Então Deus age em todas as coisas para o nosso bem, mas o bem é esse, Ele define o bem, não é o meu bem, porque o meu bem é sempre saúde, dinheiro no bolso, felicidade no lar, todo mundo bem, né? Sem nenhum conflito, sem nenhuma doença, mas esse pode não ser o bem de Deus para nós. Mas Ele está agindo para nos fazer semelhante ao seu Filho. Esperando em Deus, aqui eu quero ler essa página, uma parte da página 61 do livro, que eu aproveito e faço a propaganda. Se eu não conseguir acompanhar, então compre o livro. É de propósito. A página 61 tem esse tópico, esperando em Deus. Deixe-me só ler uma história que eu descrevo aqui.
Lançado sobre uma cama, o homem chorava como um menino. Eu vi isso. Não era menino, não, era um cabra velho. Havia cometido um erro sério e comprometedor no seu trabalho, e sua conclusão era que nunca mais iria recuperar sua reputação. Na mente dele, isso que eu fiz, eu vou perder o meu emprego e nunca mais ninguém me contrata. A cena foi triste, mas instrutiva. O desespero do homem era uma clara indicação de que a sua carreira dependia dele mesmo. Sua segurança esteve sempre calcada na sua competência, conhecimento e bons princípios morais. Mas agora, ele estava literalmente sem chão. Sua força tinha se exaurido, sua segurança desaparecera, seu caminho tornara-se escuro, no seu horizonte não se podia ver nenhum raio de esperança. Parafraseando as palavras de Cristo, esse homem vivia de si para si mesmo. O seu completo desespero dizia que, se algo de bom havia acontecido na sua vida, isso era fruto do seu trabalho. Era ele que tinha conseguido. Era ele que tinha conseguido. Seu braço lhe havia dado vitória. Tudo tinha sido baseado em si. Embora suas palavras não fizessem afirmação direta da sua autoconfiança, nesse momento de crise, as verdades ocultas do seu coração estavam se manifestando. Esse homem confiava no homem, fazia da carne mortal o seu braço e tinha apartado o seu coração do Senhor. Um homem que confia no homem, nesse caso nele mesmo. E o Senhor diz, maldito o homem que confia no homem, mesmo que seja ele próprio. O resultado era o que o profeta Jeremias havia antecipado. Espiritualmente, aquele homem era a encarnação de um arbusto solitário no deserto. Descrição terrível do homem que confia no homem. Ele será como um arbusto solitário no deserto. Já pensou nisso? É desespero, né? Alguém que está como um arbusto solitário no deserto. Só em ser arbusto já não é coisa boa. E ainda está sozinho. Se tivesse menos um arbustozinho para fazer companhia, mas sozinho. É terrível, né? É terrível. Não sei se vocês já tiveram experiência de estar só. Ou de sentir solidão. Eu acho que eu morreria cedo, porque é uma das piores coisas para alguém. É solidão, não é não? Você sentisse só. Você olhar para um lado, para o teto, não tem ninguém. Eu estou sozinho. Lembro de um rapaz que estava num momento assim, tão triste, que passou uma barata. Ele disse, não vou nem matar, porque pelo menos é a companhia que eu tenho, a barata que passou aqui. Pelo menos tem um ser vivo aqui para me alegrar. Imagina isso. Isso é solidão, né? Se consola até com a barata. Eu acho que eu teria matado a barata, apesar de tudo. Enfim, mas é isso mesmo. O homem que confia no homem, mesmo que seja em si, ele está caminhando para se tornar um arbusto solitário no deserto. Não verá quando vem o bem. Isso é terrível. Página 62, eu trago essa citação. A falta de relacionamento pessoal com Cristo deixa o homem à deriva, sem rumo e sem forças para combater os inimigos comuns a todo homem. Mas o que dizer quando esse sentimento domina o coração de uma pessoa que se diz escolhida pelo Pai, redimida por Cristo e habitada pelo Espírito Santo? Não seria esse cenário uma indicação de que algo estaria espiritualmente fora de ordem? Não seria isso uma indicação de que essa pessoa está, em algum aspecto, virando as costas para Deus e levando uma vida de adoração a falsos deuses? Não é que o crente não pode ter profunda tristeza, sentir-se abandonado por circunstâncias, mas ele não é dominado por isso. Ele não vai ser definido por isso. Há pessoas que são definidas pela tristeza e as perdas que tiveram na vida. Ele perdeu a identidade dele está ligado àquela provação, àquela perda, àquela tristeza, àquela dor. Parece que ele estampa no rosto isso. Ele passou a encarnar aquilo. Ele não existe sem aquela marca negativa. Não. O crente em Jesus Cristo deve trazer as marcas de Cristo.
trazer as marcas de Cristo. Pode ter cicatrizes, mas ele tem no final a certeza da vitória. Ele pode chorar ainda feliz, seguro, porque ele conhece o Senhor. Essência do pecado da desesperança. Estou terminando. Aqui eu indico para vocês um livro, eu menciono no meu livro, nesse capítulo, mas se você não conhece esse livro, aí eu já estou vendendo, é o produto dos outros, né? Mas não sou vendedor não, eu quero o bem, que vocês aproveitem o que Deus tem para vocês. Esse livro é um dos livros mais incríveis que eu já li, o autor chama-se Jerry Bridges, faleceu há uns 2 anos, tem uns 3 ou 4 livros dele traduzidos, tem um que chama Pecados, em inglês é Pecados Respeitáveis, mas em português... Isso, exatamente, em português foi traduzido assim, Pecados Intocáveis, fantástico livro. Esse é um outro, esse livro tem muito mais de 500.000 cópias vendidas, traduzido em diversas línguas, a editora Nutra traduziu. Confiando em Deus mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. É um livro sobre a doutrina da providência, a soberania de Deus aplicada à nossa vida. Basicamente é isso. Então ele tem na página, eu não botei a página aí, mas no livro aqui deve ter, pronto. Na página 263, da versão em português, tem esse conceito de confiança, que eu acho simplesmente fantástico. O que é confiança? Cortou não, né? Está tudo lá? Tá. Porque às vezes a gente fala em confiar, e fica um negócio assim meio confuso. O que significa confiar em Deus? Não é? Parece que é algo assim que vem sem participação nenhuma, de repente cai sobre mim essa confiança, como se eu fosse passivo nesse movimento de confiar no Senhor. Não somos passivos. Não somos passivos. Há uma parte em que a confiança depende de mim. E por isso eu gosto desse conceito do Jerry Bridges. Ele diz, confiança não é um estado passivo da mente. Deixa no ponto morto e em algum momento eu vou passar a confiar em Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É um ato vigoroso da alma. Um ato vigoroso da alma pelo qual decidimos. Olha a palavra decidimos. Tem um ato de vontade. Nós decidimos nos apegar e depender das promessas de Deus. É você ler a Escritura, você vê a promessa e você diz, eu vou resolver me apegar a isso. É você que resolve. Então a confiança tem esse lado de você dizer, eu decidi, a minha vida vai ser pautada por essa palavra. Eu decidi acreditar na Escritura e eu vou confiar nela. Tem que ter um ato de decisão. Tem que ter um ato vigoroso, onde você chega ao ponto de dizer, ok, ou eu aceito ou eu rejeito. Ou eu internalizo e me aproprio, né, quando o salmista diz, Salmo 37, fui moço, agora sou velho, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. As coisas estão difíceis, desemprego e tal. Está correndo risco, talvez, de faltar o pão. E você chega no Salmo 37 e tem essa promessa. O que você faz? Aí você decide se vai se apegar a ela ou vai deixar para lá e continuar no desespero. Então, eu concordo com ele. É um ato vigoroso da alma pelo qual decidimos nos apegar e depender das promessas de Deus, a despeito das adversidades que às vezes tentam nos submergir. Lembrem disso. E depois leiam esse livro. Emprestem depois que ler. Reemprestem, emprestem de novo. Quando se acabar, compre outro. Vai fazer um bem tão grande para pessoas desesperadas. Ainda pensando sobre o pecado do desespero, 2 coisas explicam o pecado da desesperança. Primeiro, conhecimento deficiente da pessoa de Deus. Por que eu estou desesperado? Porque o meu conhecimento da pessoa de Deus está deficiente. Salmo 27, não vou ler todo o salmo, mas veja como Davi fala sobre o Senhor nesse momento, nesse salmo, que descreve um tempo de muita
muito sofrimento. Salmo 27, verso 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Essa pergunta é fantástica, né? Eu estou com medo, estou assustado. A palavra do dia é ansiedade. Pânico, já viram? As pessoas estão todo pânico, síndrome de todo jeito, tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de entrar em elevador, tem gente que tem medo de descer do elevador, tem gente que tem medo de subir na escada, outros tem, tudo é medo, pânico, fobia, só se fala nisso, né? Aí Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Como ele diz, bem, Deus é ou não é a minha fortaleza? É. Senhor, pois se é, eu não vou ter medo, não. Eu sei que tem muitos motivos aparentemente para me amedrontar, mas eu não vou me dominar pelo medo, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, se os inimigos, as coisas estão me dominando, quem é a minha luz e a minha salvação? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, e vem, viu, irmãos? E vem. E eu digo para vocês, às vezes vem no meio do povo de Deus, de onde você não espera, diz: meu Deus do céu, nunca pensei dentro da igreja de Cristo. Alguém se levantou para me destruir, é possível? É! Deus queira que você não seja alvo, mas pode escrever, é possível. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Irmãos, não existe remédio melhor para o medo, a fobia, do que esses versículos. Não existe. Medo de quê? Medo de quê? Ah, mas é muita gente contra mim. Pode ser um exército. Meu coração confia no Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Mas a multidão é muito grande. Mas o Deus em que eu conheço matou em uma só noite 185 mil soldados da Síria quando quiseram atacar o rei Ezequias. 185 mil, como diz o nordestino, uma lapada só. Pô, acabou-se. 185 mil. O anjo do Senhor. Eu vou ter medo do exército da Síria, dos Estados Unidos, sei lá de quem, ou do exércitozinho pequeno que se levantou contra mim? Não. Conheça o Senhor e você não ficará desesperado. Outro problema é um conhecimento deficiente das promessas de Deus. Pedro fala das suas ricas e muito preciosas promessas. Ricas e muito preciosas promessas. Promessas incríveis. Hebreus 13:5, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que consolo uma promessa dessa traz. Mas se nós não conhecemos a Deus e não conhecemos as suas promessas, elas estão lá. Mas é como o remédio que está, mas eu não tomei, então não faz efeito. Não faz efeito. Conheça Deus, conheça as promessas de Deus. Como restaurar a esperança? Aqui, rapidamente, 4 coisas que eu destaco no final do capítulo. Como restaurar a esperança? Se você está ficando desesperançado, já não consegue ver esperança, vá morar no Conjunto de Esperança. Não. Ângela, está aí, ó, mulher de esperança é Ângela. Estava descortado difícil, foi morar no Conjunto de Esperança, acabou-se. Mora na esperança, então não fica desesperado nunca. Bem, como restaurar a esperança? Antes de qualquer coisa, é preciso voltar-se para a palavra de Deus. Porque a lei do Senhor é perfeita e faz o quê? Restaura o quê? A alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra do Senhor tem tudo o que nós precisamos. Tudo o que precisamos. Apegue-se à palavra de Deus. Se você é crente, se você tem 2 anos de convertido, você já podia ter lido a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Se tem mais do que isso, nem se fala.
toda a Escritura, porque toda é inspirada por Deus. Apegue-se, palavra, faça da Bíblia o seu amigo, ande com ela para onde você for. Tenha no coração, mas tenha na mão também. Estava ouvindo um testemunho de um homem, pregador americano, ele contando de um amigo dele que dentro de poucos anos ele já estava na 40ª Bíblia. Ele tinha comprado 40 Bíblias já, dentro de mais ou menos uns 15 anos já tinha passado pela mão dele 40 Bíblias. Não é porque ele perdia não, porque ele usava tanto, e ele levava para onde ele ia, em todo lugar ele estava com a Bíblia que logo se desgastava. Então ele já tinha comprado 40 Bíblias diferentes, tanto que ele usava a Escritura. Faça isso. Tem Bíblia de todo tamanho, cabe na bolsa e tal, não tem perigo, tá? Ande com a Bíblia, sempre. Apegue-se à palavra de Deus. Depois disso, a Bíblia nos ensina a autoconfrontação como um meio de corrigir nossas confusões emocionais, mentais e espirituais. É outro meio, vocês estão no curso de autoconfrontação, né? A autoconfrontação restaura a esperança, por quê? Porque quando você está desesperado, louco, achando que está no fundo do poço, abandonado, ninguém me quer, ninguém me ama e tal, você para e diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Isso é autoconfrontação, é você falando para você mesmo. Não escute o seu coração, fale para ele. Não escute o seu coração, né? Não vá seguir o conselho do Tim Maia, não, e deixar falar a voz do coração. Não deixe, não deixe. E nem saia cantando a música, não. Tá? Não deixe falar a voz do coração, não. Não deixe. Quando o seu coração começar a falar, você para, espera aí. Você não fala, eu vou falar para você. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Isso é você repreendendo a você mesmo. Irmãos, é preciso, não sei se vocês fazem, mas eu faço de vez em quando. De vez em quando. Situações que acontecem, desentendimento. Ou às vezes não acontece nada, simplesmente você dormiu, levantou com os calcanhares para frente, sei lá o que foi. O que é isso? Eu estou triste, desanimado e tal. Aí caça sei não, aconteceu um negócio, faz tanto tempo, ainda era para eu estar com esse negócio aqui. Aí você para assim e diz assim, rapaz, que besteira é essa? Deus morreu? Por que eu estou assim, para baixo, sorumbado, com o rabo entre as pernas? Por que está abatido a minha alma? Por que está perturbada? Espera em Deus, confia no Senhor, louva o Senhor. Aí quando você dá uma repreensão para você mesmo, as coisas começam a mudar. Porque você tira os olhos de você e passa a olhar para o Senhor. Então, autoconfrontação, repreendendo a si mesmo, é outro remédio bíblico para restaurar a esperança. Um terceiro caminho, eu coloco também na página 67, 69. Muitas vezes, nosso desespero deve-se ao fato de que nutrimos expectativas erradas quanto ao que somos ou ao que merecemos. Estou arrasado, estou acabado, porque eu achava que eu merecia mais. Não me deram o que eu merecia. Que coisa. Ultimamente eu tenho visto em Parabéns, já vi em 2 carros, né? Espero que não esteja no carro de nenhum dos irmãos aqui. A seguinte frase que diz assim, faço o que posso, Deus me dá o que eu mereço. Eu fico com medo, né? Eu fico me arrepio todinho. Meu Deus do céu, se essa pessoa soubesse o que ele está dizendo, eu faço, e ele faz isso como uma coisa bonita, eu faço o que posso, e Deus me dá o que eu mereço. Meu amigo, se Deus me der o que eu mereço, eu vou para o inferno. Não, não, não. Eu não quero que Deus me dê o que eu mereço, eu quero que Ele dê o que eu não mereço. O que Cristo ganhou e me dá de graça, é isso que eu quero. Mas Deus me dá o que eu mereço? Deus me livre, Senhor, nunca, nem um dia, nem um instante, eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno, não quero ir para o inferno, não. Se alguém disser, Deus lhe deu o que você merece, você bata, não, cala a boca. Feliz, não diga uma coisa dessa. Eu não quero que Deus me dê o que eu mereço. Eu não mereço. Eu quero a graça do Senhor. Problema de expectativa, a gente se acha muita coisa. Sabia? A gente se acha muita coisa. E aí quando alguém pisa no pé, comigo, já viram a pessoa dizer, vai comigo logo, rapaz. Como
Como é que alguém faz um negócio desse comigo? Quase assim, um santo como eu, sacramentado, juramentado, como é que alguém tem coragem de fazer uma coisa dessa? Aí dá vontade de dizer assim, peraí, e quem tu pensa que é? Por que tu acha tanta coisa que não pode sofrer nada? Quem disse que tu é isso que tu estás pensando? Você só está aí pela graça do Senhor que lhe sustenta a cada momento o seu fôlego. Você não é o que você pensa que é. Louve a Deus pelo que você tem, não fique lamentando pelo que não tem. Você está se achando muita coisa. Muita coisa. Não é? E essa expectativa errada cria muita tristeza para a gente, porque você começa, daí a pouco começa a ter a desgraça da autocomiseração. Eu merecia tirar os meus direitos e tal, como é que pode uma coisa dessa? Louve ao Senhor e tire essa ideia de que você é intocável. Você não pode ter tristeza, você não pode perder um emprego, seu filho não pode ter uma dificuldade, o casamento tem que ser sempre perfeito, todo mundo tem que estar sempre com saúde. Você não merece. E se tem o que tem, louve ao Senhor. E não fique amargurado porque não tem o que acha que deveria ter sempre. Deus já tem nos dado muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Muito mais. Então não crie falsas expectativas sobre os seus merecimentos. Louve ao Senhor pela sua graça. Finalmente, temos ainda a nosso favor uma grande nuvem de testemunhas, conforme nos lembra o texto de Hebreus, capítulo 11. Uma grande nuvem de testemunhas. Olhe os heróis da fé em Hebreus, capítulo 11. Aprenda com eles. E no capítulo 12, o escritor sagrado diz assim: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Quem compõe essa grande nuvem de testemunha? O capítulo 11, todos que estão no capítulo 11. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira da fé. Olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. É isso que temos que fazer. Olha a história desses homens e mulheres que andaram com Deus. Se inspira no testemunho deles e segue olhando para Cristo. Finalmente, gosto dessa história que eu cito também no livro, dessa nadadora americana, Florence Chadwick. Essa mulher foi um fenômeno na natação americana, na década de 50. Ela fez grandes proezas, mas uma vez ela tentou, uma das tentativas que ela fez, que não conseguiu, foi nadar de uma ilha chamada Catilina, que está ali perto da cidade de Los Angeles, até um lugar onde as pessoas vão para fim de semana e tal, mas é uma distância considerável. E também tem um outro detalhe, que o Oceano Pacífico é geladíssimo, geladíssimo, né? Então, é uma coisa terrível. Não sei como é que aquele povo entra naquela água, né? Eu tenho frio até na nossa aqui, imagine naquela. Então, ela resolveu fazer essa travessia da ilha de Catilina até a praia em Los Angeles. E ela passou horas e horas, o barco acompanhando, nadando. Mas estava um dia, além da água estar muito fria, muito vento, muita névoa naquele dia que ela estava fazendo a travessia. Até que chegou um certo ponto que ela pediu para desistir. Ela disse, não, eu vou parar. E aí não conseguiu completar aquele recorde, né, que ela gostaria de ter. O problema é que ela estava perto da praia. Ela estava perto da praia. Mas devido à névoa, ela não conseguia ver a distância. Ela achava que estava muito longe. E desistiu, e ela teria conseguido. Teria conseguido. Então, quando se fez a entrevista com ela, depois, essas foram as palavras dela. Eu só conseguia ver a névoa. Se eu tivesse visto que a praia estava tão perto, teria continuado. E teria chegado lá. Esse é o grande problema, irmãos. Às vezes nós só estamos vendo a neblina e a névoa, esquecendo que a praia está perto, porque o Senhor está sempre perto. Aí desistimos antes de completar o ciclo e ver a glória do Senhor nos dando aquela vitória que nós tanto gostaríamos de ter.
A praia está perto. Não desista. Não desista. Vai ter chuva, tempestade, muita neblina. Às vezes você não consegue ver um palmo adiante, mas o Senhor está lá. O Senhor está lá. Não desista. Não se desespere. Amém? Ok. Pois, por hoje é só. Não sei se tem alguma pergunta, comentário. Mamazé.